Mas a gente vai começar falando da nossa saúde. E, gente, saúde é coisa séria, a gente não pode brincar com ela, né? E como eu já adiantei, vamos falar sobre joelhos. E eu recebo aqui um especialista nesse assunto, que já traz pra gente todas as explicações. Ele é membro da parte de retaguarda cirúrgica do Hospital Albert Einstein e sírio-libanês, Dr. Bruno Li. Eu gosto tanto quando você vem, que eu aprendo mesmo, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar aqui? Vamos sim. Para a gente começar a conversar sobre o joelho. Encontrei o Dr. Bruno no elevador e já falei, ai, que bom que esse é o assunto, porque hoje meu joelho chorou. Eu fui para a escada e o bichinho falou, ai. Aí ainda bem que a minha professora estava do meu lado, ela falou, não faz não força, você está sentindo dor, para. Sim, a dor é um sinal importante, né? É isso Sempre mesmo? quando é o aviso do corpo pra gente que alguma coisa não está correta, né? Que a gente está sobrecarregando. Dor no joelho, geralmente a gente separa em duas principais, fora os traumas, né? Duas principais categorias. Os problemas que são degenerativos, que vão piorando ao longo do tempo, principalmente com o avançar da idade, e os problemas que são mais por sobrecarga. Entre os problemas degenerativos, os principais são artrose, condromalácia, as lesões degenerativas de menisco. E entre as sobrecargas, as principais são as sobrecargas anteriores, né? Tendinite patelar, as mediais, a tendinite da pata de ganso e a lateral, que é a dor no trato iliotibial e as posteriores também. Bom, eu sempre gosto de entender um pouquinho quais são as causas desses problemas. Existem causas mais frequentes para essas dores no joelho? As causas, a gente abre um leque enorme, né? Então, geralmente, a principal coisa que o pessoal confunde é artrite e artrose. Todo mundo fala, eu tenho artrite e artrose, como se fosse a mesma coisa, né? Na verdade, assim, a artrose, que é uma das principais causas de dor na população de idade um pouco mais avançada, é o desgaste das articulações. Então, a artrose, ela pode ser causada por uma série de motivos. A gente tem até algumas imagens, né? É legal que a gente pode ir colocando, e aí você que está assistindo ao programa já vai acompanhando, tá certo? Sim. Então, na artrose, a cartilagem vai se desgastando, os meniscos vão se degenerando. Isso pode ser causado desde pela pessoa ter tido uma fratura prévia, ter tido uma infecção, e entre essas várias causas estão as doenças inflamatórias autoimunes, que são as artrites, né? Normalmente, então, a artrose é mais pro lado externo, dói desse lado? Não, lado geralmente ela é global. Ah, é no joelho todo? Isso. E aí existem artroses, quando ela é mais do lado externo. Já viu pessoas que ficam com o joelho em valgo, que chama? Sim. Joelho em X? Na verdade é porque a parte lateral se desgasta antes, e aí a cartilagem vai se afilando e o eixo vai alterando. Mas eu também já vi o contrário. Eu tenho visto até muitos senhores com a perna aqui para fora, o joelho para fora, né? Como aquela coisa que a gente falava garrincha, né? Isso, que joelho de quem anda a cavalo, né? Que o pessoal chama. É quando afeta mais a parte medial, a de dentro. Então ela vai gastando e o eixo vai virando para dentro. Então ela pode acontecer em qualquer parte do joelho? Em qualquer parte do joelho. Ou uma artrose Normalmente, geral. vamos por parte, já que eu estava falando de causa. Sim. Quais são as principais causas para artrose? As principais causas é o avançar da idade, né? Isso aí, com o avançar da idade, principalmente pessoas sedentárias, existe uma sobrecarga e aí a cartilagem ela vai se degenerando conforme o tempo passa. Isso significa que todo mundo vai ter artrose? Se todo mundo vivesse, por exemplo, 200 anos, todo mundo ia ter artrose. Isso é inevitável, porque a cartilagem ela vai gastando. Existem situações em que pessoas têm uma propensão maior a ter antes. Então, entram fatores genéticos, excesso de peso, sedentarismo. Eu posso prevenir com uma alimentação especial? Alimentação especial específica para artrose, não. Não faz diferença? Não, na verdade, não. Se eu comer bastante, sei lá, gelatina, mocotó... Na verdade, assim, a diferença, ela é muito pequena. Teoricamente teria, né? Mas se for comparar efetivamente pessoas que ingerem ou não, ou então mesmo essas cápsulas de colágeno, assim, se fizer um estudo realmente para tentar ver uma diferença significativa, isso ainda não é muito comprovado. Não é comprovado, não, né? Não Mas tem gente é. que tem resultado. Tem gente que tem gente que não. Existem fatores que a gente não conhece também. Vamos lá, vamos continuar.
Aqui eu acho que a gente já entendeu um pouco da artrose, né? Sim, sim. Qual que é a solução para quem tem artrose? Artroses mais iniciais, existem infiltrações, então hoje em dia se usa muito ácido hialurônico para tentar lubrificar um pouco a cartilagem, reduzir o processo inflamatório. Fortalecimento muscular e alongamento sempre essencial, mas para casos mais avançados, a solução é uma prótese de joelho, é uma artroplastia. É cirúrgica e não tem jeito. Cirúrgica. Porque, por exemplo, quem já não tem cartilagem, não adianta fazer infiltração de ácido hialurônico. Não né? adianta. O ácido hialurônico funciona até um certo ponto. Às vezes artroscopia, limpar alguma lesãozinha de menisco, mas para casos realmente avançados é só artroplastia mesmo. A gente mudou de plasma. Hã? Esse é diferente, né? Mas aquele outro tinha outras doenças, não? Será que é melhor voltar no outro para a gente não perder nada? Eu acho bom. A gente volta naquele anterior para a gente não perder. Tendinite patelar. Tendinite patelar, o tendão patelar é esse tendão que une a patela, que é essa bolinha do joelho, que é como se fosse uma roldana, à tíbia. Por isso que a gente consegue esticar. Então, às vezes, ela sofre uma sobrecarga e pode ficar bem inflamada. Acontece bastante em quem faz atividade física do tipo corrida, ou que sobe, desce muita escada. Às vezes, se não está muito fortalecida... E aí de forçar. É um excesso de tensão nesse tendão pequenininho aqui. Que é aqui na frente. Pequeno e espesso, né? Ok. Doença de Osgood, é isso? Osgood-Schlatter. Na verdade, é uma osteocondrite... acontece mais em jovens, né? Que é uma doença em que o tendão patelar, como o osso do jovem não é completamente calcificado, o excesso de tensão ele pode tentar forçar e inflama aqui. Tá joia. Pra lá a gente tem o cisto de Baker, que é posterior. Muitas senhoras têm... palpando aqui atrás, sente uma bola. Às vezes tem senhoras que tem parece uma bola de ping-pong mesmo, grande. Na verdade, o cisto, ele é um cisto posterior, que muitas vezes está relacionado à artrose. Então, pelo desgaste, se forma uma fraqueza e aquilo vai enchendo de líquido. Muitas vezes é bem doloroso. E aí, tirando, resolve? Na verdade, muitas vezes tirando volta. Então, é mais tratamento conservador, fisioterápico, porque às vezes esse cisto ele pode reduzir. Perfeito. Bursite do bíceps femoral. O que é uma bursite? Tem gente que está com bursite no ombro, bursite no joelho. O que é bursite? Bursite, assim, sempre quando a gente tem uma pele que desliza sobre o osso, para a pele não ficar tritando até furar, existe uma lâmina líquida, que é chamada de bursa. É como se fosse um lubrificante. E aí, conforme isso inflama, essa bursa começa a inchar, a se ficar repleta de líquido. E aí, isso gera bastante dor. E por que acontece isso? Qual que é a causa da bursite? Sobrecarga. A bursite e a tendinite, elas se confundem porque elas têm tratamentos semelhantes, dores semelhantes e causas semelhantes. Então, muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. A tendinite aqui do bíceps femoral, com bursite, no ombro a mesma coisa. Perfeito. Vamos passar agora para a próxima tela para a gente continuar falando aí dos problemas que podem acometer nosso joelho. Fratura do ligamento, isso aí vai ser uma fatalidade? Isso, né? Isso é um acidente geralmente traumático que quando ocorre não tem que fazer, é cirúrgico, né? Ruptura do menisco medial? Então, a ruptura pode ser degenerativa, que ela vai piorando aos poucos, ou pode ocorrer em um trauma também. Muitas vezes ocorre junto da lesão de ligamento. Tá. Rompendo um ligamento ou rompendo o menisco, tem que fazer uma cirurgia, não tem outra solução? Geralmente é cirúrgico. Tá. Geralmente é cirúrgico. Bursite da pata de ganso seria só o local diferente, mas é a mesma coisa? Então, aqui existem 3 tendões que têm o formato de uma pata de ganso. Eu, particularmente, nunca consegui enxergar essa pata de ganso, mas quem descreveu como uma pata de ganso. Então, existe uma proeminência no fêmur, principalmente quem dobra e estica muito o joelho, atividades repetitivas, ciclismo, pode sofrer uma tendinite, um processo inflamatório pelo atrito crônico. E aí isso melhora alongando e fortalecendo também. Quer dizer, é interessante a gente também prestar atenção que a gente precisa praticar exercício, né? Mas tudo com medida, tudo com dose, tudo com orientação. Porque tudo que é demais, a sobrecarga pode também ser prejudicial para a saúde, né? Pode trazer malefícios. Então a gente tem que ficar atento. Esporte de menos é ruim, esporte de mais também. Pois é. Aqui então a gente viu a parte interna do joelho, agora na lateral, tendinite patelar. Isso. Tendinite patelar é o que a gente falou agora há pouco. Agora né? há pouco, mas ela pode acontecer mais na lateral, é isso? Geralmente, às vezes ela é muito, na verdade é central, né? Central, acho que é porque a imagem acabou pegando
Lesão do trato iliotibial. O trato iliotibial é um conjunto muscular que se inicia aqui na bacia, que vai até a tíbia. Então, ele passa pelo quadril e passa pelo joelho. É muito comum em corredor. Quando a pessoa, se a gente pegar uma figura de um esqueleto e tirar um dos dois pés do chão, a tendência é a bacia tombar para o outro lado. Então, essa musculatura, esse conjunto lateral, ele evita isso. Então, se a musculatura não está muito fortalecida, quando a pessoa corre, a bacia tomba demais. E aí, essa musculatura fica muito tensionada, ela pode inflamar e são dores bem intensas mesmo. E aí, o colateral lateral, que é o ligamento, também geralmente são lesões traumáticas. Uma fatalidade, né? Isso. As lesões de ligamentos colaterais são mais tranquilas. Elas podem ter um tratamento mais conservador do que os ligamentos centrais, que são os cruzados. O meu marido e a minha filha, inclusive, romperam recentemente o colateral lateral e voltou sozinho. Geralmente, né? ele cicatriza melhor. Os internos, não. Perfeito. Os cruzados. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para as perguntas, porque aí eu quero saber o que é que você precisa perguntar para o Dr. Bruno, qual é a sua queixa. Vou falar para os nossos convidados, vocês também, se tiverem qualquer pergunta em relação ao joelho, fiquem à vontade, tá bom? Para a gente poder destrinchar aí todo esse assunto, né? Porque eu sei que tem muita gente sofrendo com dores no joelho. É super comum. Que nem eu, que já fiz uma consulta de elevador, não foi assim? Sim, então me dá 2 minutinhos e a gente volta já claro, para bater papo. E a turma participa, é bom? Que a gente já vai ajudando a quem está em casa. Sim. Bom, de tudo que a gente já introduziu, tem mais alguma coisa para falar? Ficou faltando alguma coisa? Eu acho que o joelho é um dos problemas ortopédicos mais comuns. Todo mundo vai ter um problema no joelho algum dia. E é importante sempre você não deixar passar muito tempo, não deixar a dor cronificar, sempre procurar ser atendido por um bom ortopedista para descobrir realmente. Às vezes você previne muita coisa mais grave se você começar a tratar de maneira precoce. Foi até o que eu estava falando hoje pro doutor Bruno, né? Eu falei, tô com uma dorzinha no joelho, então já vou ver, porque se a gente não trata enquanto a gente tem saúde para operar, né? Enquanto a gente chega lá na frente, talvez a gente não possa, e aí a gente perde qualidade de vida, porque o fato é que a gente vai viver mais, mas a gente tem que viver mais e preparar a velhice para viver bem, não é isso? Olha, quero também falar para você que segue a gente no Instagram, deixa eu ver para cá, que você pode deixar o seu comentário lá no Vida Melhor Oficial, que a gente também vai compartilhar aqui com todos os nossos telespectadores e convidados, tá bom? Mas eu vou começar com a turma do WhatsApp, que já temos perguntas aqui. Então, a primeira diz, boa tarde, adoro o seu programa. Cláudia, boa tarde. Ela diz, fazendo exercícios nos aparelhos ao ar livre da pracinha, senti uma fisgada da perna esquerda. Senti muitas dores, mas não fui ao médico. Com o passar do tempo, a dor sumiu, mas não consigo encostar o pé no bumbum, pois não flexiona o suficiente. O que pode ter ocorrido? Se forçar mais, dói. Isso já faz uns 9 meses. Casos específicos é um pouco difícil se definir, mas assim, se é uma pessoa que não era habituada a fazer exercício, mesmo com exercícios menos intensos, ela pode ter tido uma lesão muscular aqui do quadríceps e aquilo formou uma fibrose que ela não consegue flexionar o joelho até onde ela quer. Isso é uma suposição, né? Claro, mas tem que procurar um ortopedista. Perfeito. A Rosângela, ela é de São José do Rio Preto, ela diz, tenho condromalácia e pata de ganso. Sinto agulhadas e parece até que não tenho mais cartilagens no meu joelho. Já tenho 54 anos. Será que ainda tem remédio? Dependendo do grau, com certeza, né? Às vezes as infiltrações ajudam muito, a gente precisa verificar se ela faz o fortalecimento corretamente, se o alongamento é feito de maneira eficaz, se ela já fez fisioterapia, se a fisioterapia foi bem feita. Então, entrou uma série de fatores, mesmo medicamentosos, até procedimentos mais tranquilos, uma artroscopia, por exemplo, podem gerar muita melhora para ela. Muito bem. E é assim, Rosângela, bem específico agora para você. Está sentindo tudo isso? Está com esse desconforto? Procura um médico, ouve uma segunda opinião, porque apesar de você falar assim, já tenho 54 anos, 54 anos é uma menina. A gente vai viver pelo menos mais, 40? E eu acho que até mais do que isso. Então, se cuida enquanto há tempo, né? Com certeza. Vamos lá, próxima pergunta fala assim, olá, meu nome é
Ridilene. Às vezes meu joelho trava e não consigo nem subir escadas. Já fiz vários raios-x e não tem nada. Como tenho fibromialgia, essas dores podem ser causada por elas? O joelho travar já é um sintoma um pouco mais importante, né? Às vezes a radiografia não mostra, a radiografia ela é boa para uma série de coisas, mas para partes moles, menisco, cartilagem, tendões, ela não é tão boa. O ideal é procurar fazer uma ressonância, depois de consultar um médico para realmente descobrir o que está acontecendo, e um exame físico é essencial também. Só pela radiografia, assim, às vezes a gente perde muita coisa. Tá, já. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, é só avisar a produção, tá bom? Ah, ele já tem uma pergunta. Tá com o microfone na mão? Passa só, por favor, o microfone para ele. Como é que você chama? Edson. Qual é a sua pergunta, Edson? Boa tarde. Eu sou Edson, de São Paulo mesmo, Zona Sul. A minha pergunta é aquela situação bem típica de quem joga bola, aquele deslocamento. Deu aquela deslocada no joelho, é muito comum isso acontecer, e depois volta para o lugar, fica tudo bem, beleza. Meu filho, inclusive, já deslocou algumas vezes e não sente mais nada, mas vez ou outra pode acontecer. Qual o cuidado, como é que funciona essa situação de deslocar o joelho? Isso acontece no ombro também, mas falando do joelho, enfim, o que a gente pode fazer nessa situação, né? Sim. Obrigada, Edson. O fato de deslocar e voltar para o lugar e parar de doer não é um sintoma tão inocente assim. Muitas vezes, a pessoa que sente isso, você e o seu filho, podem ter desde uma instabilidade na patela ou uma lesão ligamentar, que a curto prazo não tem grandes consequências, mas a longo do prazo acelera muito o processo degenerativo e artrose. Então, às vezes, por exemplo, o joelho que não tem nada, ele pode ter artrose com 80 anos e o joelho afetado, talvez com 40 anos, já esteja grave. Então, às vezes, tem que tratar o quanto antes, descobrir o que está acontecendo. Edson, bora pro ortopedista. Okay. Também ouvi a mesma, eu também tenho que ir. Obrigado, Vamos ver aqui, gente, a pergunta que veio do nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Vamos colocar aqui. Olha, a Flor de Lótus, ela diz, boa tarde. Minha mãe tem prótese em um dos joelhos há mais de 10 anos. Agora, aos 76, ela nota uma perna mais curta que a outra. Seria por conta dessa perna, com a prótese, não acompanhar o encurtamento natural da idade? Se não, o que poderia ser? O encurtamento natural da idade, muitas vezes, é o desgaste e o afilamento da cartilagem, né? Então, na verdade, o que pode ter acontecido aqui, como a prótese ela é metálica, muitas vezes o desgaste dela não acompanhou o desgaste da outra. Pelo que ela falou, eu imagino que a perna que não operada, ela se encontra mais curta, né? Então, mas assim, é complicado também. Se ela não tiver muita dor na outra, não tem por que você fazer uma artroplastia só pela diferença de comprimento. Se não tiver muita dor, às vezes só uma palmilha compensatória já vai ajudar muito. Ah, ótima dica, uma palmilha compensatória que você vai usar no pé. Tem mais uma pergunta que veio do Instagram, vamos lá. É a Posser Eduardo. Minha esposa tem capsulite adesiva no ombro direito. O que fazer? Olha, vamos agora abrir uma exceção para falar de ombro. Nosso assunto é joelho, mas vai lá. Podemos responder a pergunta dele? A capsulite adesiva, ela é uma doença que ela tem uma evolução incomum, não é igual às outras. Ela apresenta uma dor muito, muito, muito intensa. A pessoa não consegue levantar da cama de dor às vezes, mas em algum momento ela melhora. E ela na grande maioria das vezes, do mesmo jeito que ela veio, muitas vezes ela acaba melhorando, se for capsulite adesiva mesmo. E aí, o que fazer? Tem que acompanhar, fazer fisioterapia, porque para justamente essa restrição de movimento não ficar permanente. Mas vai, volta e meia ela vai sentir dor? Não, ela piora, ela tem um período de alguns meses de uma dor um pouco mais intensa, e aí depois ela tem uma tendência a melhorar. Então, assim, ó, Eduardo, quando ela tiver com essa dor mais intensa, o que fazer? Mima, cuida, ama, tá bom? Vamos lá, tem mais? Tem. Célia Felipe Soares, por favor, pergunta sobre fascite plantar. Olha, turma, a gente começou falando de joelho, vocês estão abusando do Dr. Bruno aqui, né? Fascite plantar, vamos falar de pés, então. Sim. Fascite plantar a gente falou algumas vezes, né? Hoje em dia, o conceito mais novo que se tem é uma sobrecarga por encurtamento da cadeia posterior, seja desde a planta do pé até a musculatura da panturrilha. Na grande maioria das vezes, a pessoa melhora fazendo alongamento. A questão é saber fazer o alongamento de maneira correta. Muitas vezes a pessoa faz de uma forma um pouquinho diferente que não funciona tanto.
e persistir. Mas a tendência é que exista uma melhora. Ok. Fazendo Já que a gente falou de pé, vou aproveitar para perguntar aqui, uma pergunta para ajudar o meu pai, que está sempre assistindo ao programa. Ele teve um rompimento do tendão dos pés, né? Por conta do desgaste da idade. Tá. A única coisa a fazer é a cirurgia ou tem alguma coisa que possa melhorar? Porque fica inchado, dói muito. Geralmente, quando já existe deformidade, por exemplo, se forem corrigidos somente os tendões, às vezes a deformidade ela permanece e aquele problema recorre. Então, na verdade, tem que analisar para ver se existe a deformidade para ela ser corrigida e aí tratar essa lesão dos tendões. Mas assim, como doenças do pé geralmente não são doenças que geram risco de vida, às vezes um tratamento conservador, uma palmilha, uma fisioterapia pode gerar uma melhora grande o suficiente para ele levar a vida de maneira satisfatória. Às vezes não, mas eu acho que em ortopedia é sempre melhor a gente tentar pelo mais simples e se não funcionar a gente vai avançando no tratamento. Perfeito. Temos mais perguntas aqui no vídeo. Vamos lá. Keila Maria da Silva Maria, boa tarde. Tenho artrite reumatoide. Faço tratamento com metrotexato e prednisona há muito tempo. Ainda sinto muitas dores, o que faço para melhorar? Esse é um caso de ortopedia? É mais um caso de reumatologia. De reumatologia, né? Sim, sim. Então, melhor a gente não nem falar do assunto e procurar um bom reumatologista, sim. Tá? A turma aí que está no programa, os nossos convidados, está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, eu quero te agradecer, doutor Bruno. Muito obrigada. É sempre muito bom. Eu acho que deu uma ajudada boa aí para quem está em casa. Eu acho que o lembrete mais importante foi o que você falou, né? Cuidar enquanto há tempo. Cuidar enquanto há tempo e procurar um profissional qualificado para avaliar. Perfeito. O doutor Bruno Li, ele tem um site que é o drbrunoli.com.br, você entra lá, tem mais informações. Se você quiser seguir no Instagram, aliás, eu sempre falo, nosso convidado veio, já vai no Instagram, segue, deixa um recadinho carinhoso, né? Porque o tempo deles é bem precioso, então, obrigada por estar aqui com a gente. Sim. É drbrunoli lá no Insta, tá? E o telefone de contato é o 11 99797 0021. Uma ótima tarde, um lindo ano e até a próxima. Obrigado. Obrigada, doutor. Bom, né? Eu amo pauta assim. Eu gosto muito de entender de saúde, porque, como eu sempre falo, o nosso corpo é um presentão de Deus. Se a gente cuidar mais ou menos, é negligência nossa, né? Com o nosso presente. Temos que cuidar com muito carinho. Vocês concordam? Não é? É isso mesmo.